para você ficar de pé. Glórias a Deus, meu Jesus. Chega o momento de nós ouvir a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa o teu servo nas tuas mãos, Senhor Deus, para falar conosco através da tua palavra, Espírito Santo de Deus. Que esta palavra possa invadir o nosso coração, ó Pai. Pai querido, Pai amado, usa o teu servo como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Bendito Cristo com toda a liberdade. Glória a Deus. Todos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 15. Aleluia. Queridos, é necessário, né, que nós tenhamos uma perseverança em Cristo Jesus, uma perseverança em buscar a presença de Deus para nós alcançarmos a salvação da nossa família. Aleluias. E é necessário que nós entendamos isso e que nós lutemos pela nossa família. Como já disse o pastor, a família nesses últimos tempos é o que vem mais sendo atacado e mais vem sendo atingido, né? Aleluias. Mas a palavra que nós vamos ler hoje, ela demonstra que a perseverança em buscar o Senhor, em buscar a salvação dos nossos, ela mostra que no tempo certo de Deus, o Senhor ele entra com providência na nossa vida. Aleluia. Mateus, no capítulo 15 e no versículo 21, aleluias, diz assim a palavra do Senhor. Todos os irmãos acharam? Amém. Mateus 15, 21. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém? Podeis assentar, sente com alegria, adorando este Deus. Aleluia! Aleluia, que trouxe aqui nessa noite, que não foi em vão. Aleluia, Ele te trouxe aqui na noite, porque Ele tem um propósito contigo aqui nesse santo lugar. Aleluia. Querido, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade a me concedido, né, que Ele nos trouxe até aqui, Ele nos deu força, que se não fosse por Ele nós nem aqui estaríamos. Também quero agradecer a confiança do meu pastor. Aleluia. Mais uma vez, né? Aleluia. Queridos, você vai olhar a palavra do Senhor no capítulo 15, que Jesus ele está em Jerusalém, mas ele vai ter entrado num conflito com alguns escribas, com alguns fariseus, a respeito entre a lei do Senhor e as suas tradições dos anciões, aonde os escribas chegam até Jesus e começam a interrogar Jesus a respeito de os discípulos do Senhor comerem sem lavarem as mãos. Não era uma questão de higiene, aleluia, não, mas era uma questão de uma tradição que eles seguiam. Aí Jesus ele vai demonstrar a todos a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia desses homens, quando Jesus ele começa a dizer que eles cuidam da tradição, mas eles transgridem a lei do Senhor, quando eles tiram, aleluia, a verdade da Bíblia, quando eles falam para o povo que não precisa honrar pai e mãe. Então Jesus ele começa a ter esse conflito, aleluia, como sempre a Bíblia mostra que ele tem esse conflito em toda a parte. Então ele, para dar um alívio até a sua cabeça, ele se retira, ele vai para a Fenícia,
E a Bíblia vai relatar a história dessa mulher. A mulher cananeia. Quando Jesus chega em Tiro e Sidom, a Bíblia mostra que uma mulher daquelas cercanias, daquele lugar, ela sai ao encontro do Senhor Jesus. E você percebe, aleluia, que esta mulher, ela deixa o seu lar. Por certo, essa mulher era viúva ou ela não tinha esposo. Porque naquela época não era normal uma mulher buscar a solução para o problema da casa. Geralmente era o esposo que ia. Você nota quando Jairo está com um problema na sua casa, ele não manda a sua esposa, e sim é ele que vai até Jesus para buscar a solução. Então essa mulher certamente ela estava viúva, não tinha quem o ajudasse. E a Bíblia vai nos mostrar que ela está com um grande problema dentro de sua casa. Ela mostra que essa mulher ela tem um grande problema. E quantos hoje que não tem problema na sua família? Quantas famílias hoje que não têm os seus problemas para resolver? Mas o Senhor, irmãos, quando a Bíblia diz que ela é uma mulher cananeia, ela é uma mulher que está separada, aleluia, da graça. Ela é uma mulher que não é rejeitada pelos judeus daquela época. Você vê que ela não está inclusa dentro, aleluia, do propósito de Deus naquele momento. Porque o propósito de Deus naquele momento era que Jesus viesse para o povo de Israel. Mas só que o Senhor Jesus, ele não olha para a raça, ele não olha para a origem da pessoa, mas ele olha para a fé da pessoa. Aleluia! Ele não olha para a tua origem, para a tua raça, e sim ele vai olhar para a tua fé. Glória a Deus. E você vê, olha, e eis que a mulher cananeia saiu daquelas cercanias, clamando a Jesus. Você vê que ela é uma mulher pagã. Você vê que ela está destituída da graça, da bênção daquele momento. Ela está separada de Deus. Missionário, consegue colocar para mim Efésios 2:12? Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz Efésios: naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Essa mulher ela não fazia parte da promessa de Deus naquele momento. Sem Cristo, você nota que sem Cristo ela estava separada daquela comunidade. A bênção de Jesus era para a comunidade de Israel. Aleluia! Ela está separada. Mas só que quando enxerga Jesus, você nota que a esperança dela renasce no coração. Porque todo mundo que enxerga Jesus, pastor, ele nasce nele uma esperança de uma vida melhor. Ela nasce nele uma esperança de salvação para a sua casa, de esperança de salvação para a sua família, de salvação para a sua própria vida. Aleluia! Glória a Deus. Nasce quando você vê Jesus. Nasce essa esperança dentro do homem, dentro da mulher. Por isso é necessário que tenhamos esse encontro com Jesus. Glória a Deus. Ela é uma mulher destituída, está fora da graça, está fora das bênçãos momentâneas. Mas ela vê Jesus, ela quer esse milagre. Ela é de Tiro e Sidom. Vocês lembram de alguém, aleluia, lá atrás, quando Deus envia Elias para lá? E ele manda para a casa daquela viúva, também morava ali. Quem sabe essa mulher não ouviu a história dessa outra viúva? E ela diz, mas se o profeta atendeu naquele momento, aleluia, aquela viúva, por que eu não posso ser atendida por esse profeta? Como Jesus era conhecido por muitos. Então ela sai, você vê que ela sai clamando a Jesus.
ela reconhece o Senhor como filho de Davi, como autoridade ali. Ela reconhece e ela se chega a Jesus com humildade. Aleluia. Com humildade tremenda. Glória a Deus. Ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha, ela está miseravelmente, olha a condição que estava esta menina, miseravelmente atormentada. E você vê que, aleluia, você vê que quando uma pessoa sofre, aleluia, quando se tem uma pessoa com espírito imundo ou uma doença, irmãos, que seja grave demais, você vê que não sofre só a pessoa que está naquelas condições. Você vê que sofre a família inteira. Aleluia. Então, aquilo que atormentava aquela menina trazia uma consequência para a mãe que era tremenda, que aquela mãe já não tinha mais paz. Outra vez eu preguei aqui sobre isso e eu acabei dizendo assim aqui: para achar uma pessoa para cuidar, uma babá para cuidar de uma criança gripada ou qualquer uma febre é fácil, mas achar uma pessoa que quer cuidar de um endemoniado, pastor, você não acha. Olha o sofrimento dessa mãe. Mas como Jesus, a Bíblia diz que a fama de Jesus percorreu toda a região, chegou até ela, que esse Jesus, que esse homem que agora estava na terra entre o povo de Israel, ele tinha o poder e a autoridade de desfazer a obra de Satanás na vida, aleluia, de qualquer pessoa. Se você olhar para João, aleluia, 3:8, a Bíblia diz que Satanás, todo aquele que peca, ele é filho de Satanás, porque Satanás peca desde o princípio. Mas você vai ver, a Bíblia vai dizer também que vindo um filho de Deus para desfazer a obra do diabo. E por isso essa mulher vai até o encontro, aleluia, de Jesus. Mesmo ela pertencendo aos olhos do povo judeu, que essa era uma filha de Satanás, que não fazia parte da bênção, agora ela vai até Jesus. Nós também éramos assim, irmãos. Eu e você era assim também. Nós não fazíamos parte dessa aliança. Nós era totalmente de fora parte. Jesus. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Efésio diz que pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, como dizia a palavra, pelo sangue de Cristo nós ficamos perto de Jesus. Nós se achegamos a Deus através do sangue de Cristo. É esse Jesus maravilhoso, aleluia, que nos deu essa oportunidade, irmãos, de se chegarmos a Deus. Porque a Bíblia diz que tinha uma parede que dividia nós dos judeus, mas quando veio Jesus, ele derruba essa parede, ele tira este muro divisório que existia, e agora ele nos dá acesso a Deus. Aleluia. Ele nos dá acesso à salvação. Aleluia, Jesus. Você vê, a Bíblia é maravilhosa. Quando você começa a ler a Bíblia e você vai entendendo, aleluia, o que estava reservado a nós antes de Cristo, mas depois que Cristo aparece nas nossas vidas, aleluia, o que tem a nos esperar. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. Aleluia, Jesus. Essa mulher, ela chega clamando a Jesus: eu tenho uma filha, um problema imenso. Talvez o teu problema lá na tua casa seja imenso, mas eu tenho por certo, irmãos, que na hora certa Jesus entra com providência. Ele entra com providência. É no tempo dele. Talvez você esteja dizendo: mas se eu estou orando já faz 4 meses, 5 meses, 1 ano, e até agora nada aconteceu. É normal. Aleluia. Porque quando essa mulher chega e clama a Jesus, dizendo que a filha dela está endemoniada, para ele ter misericórdia, olha o que Jesus responde. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Jesus, ele preferiu ficar quietinho.
Você imaginou, irmãos? Você olha para ele, mas que homem ignorante esse. Eu falando com ele, ele virou as costas para mim me ignorando. Né? No primeiro momento, mas se fosse eu iria falar isso. Fosse eu iria dizer isso, mas que ignorância é essa? Eu estou falando com ele e ele está se fingindo de mudo. Falava até agora e agora não falou mais. Não é assim? Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. O silêncio de Jesus na tua vida não quer dizer que ele não está te vendo. O silêncio de Jesus não quer dizer que ele não está notando a tua atitude. Não pensa você, porque Deus não está te respondendo às tuas orações no momento. Deus te esqueceu. Quando nós colocamos essa dúvida em nosso coração, não é Deus, porque dúvida não vem de Deus, vem de Satanás. É ele que planta essa dúvida. Aleluia, será que Deus está fazendo? Será que Deus está me ouvindo? É Satanás que planta essa dúvida, para ver se ele arranca a semente que foi plantada no seu coração. O trabalho de Deus não é fazer dúvida nas pessoas. O trabalho de Satanás é colocar dúvida nas pessoas. Aleluia. Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que Jesus me ouve? Será que Jesus faz? Aleluia. Mas essa mulher não ligou para nada disso. A Bíblia diz que ela continuou gritando. Ela gritou tanto, irmãos, desesperada. Porque ela precisava da vitória. Ela queria a vitória. Ela sabia o quanto era importante que Jesus falasse com ela. Porque quando nós queremos a vitória, quando nós queremos algo de Deus, aleluia, nós não se importamos com o que os outros falam. Nós não se importamos, aleluia, com alguém que está se incomodando com o jeito que eu adoro a Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que enquanto Jesus ficava quieto, os discípulos do Senhor despedem essa mulher. Ela está nos importunando, ela está incomodando a nós. Talvez eu não entenda o jeito da tua adoração. Talvez eu critique o modo que tu está adorando a Deus. Mas eu não sei o problema que você está em tua casa, na tua vida. Aleluia. Eu posso não entender, mas o Senhor entende o teu choro. Aleluia. O Senhor entende as tuas lágrimas. Aleluia. Eu creio. Se tu entra aqui, irmãos, tu chora, tu grita, aleluia, Deus entende a tua adoração. Glória a Deus. Por mais que muitas das vezes eu ache escandaloso, mas não se importa, aleluia, com o que estão falando. Aleluia. Se importa, aleluia, de que o teu choro, o teu desespero está chegando ao trono de Deus. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E os discípulos chegaram ao pé dele rogando-lhe, dizendo: despede-a, que está gritando atrás de nós. Irmãos, aí você olha para Jesus com um monte de homem, aí você olha para uma mãe desesperada, uma mãe com amor imenso pela sua filha, aleluia, porque não é porque ela não está, aleluia, dentro da promessa de Deus, que ela não tem amor pela sua família, ela tem. Isso nos prova o amor que ela tem para sua filha. Agora, um homem, aleluia, que eram para ser canais de bênção, aleluia, na vida de quem se aproximava de Jesus, agora gritam: despede a que vem gritando atrás de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda eles não tinham o entendimento do Espírito Santo. Faltava neles a graça de Deus entrar na vida deles de verdade. Você vê que eles se incomodam com essa mulher. Você vê que eles se incomodam quando as crianças vão se aproximar de Jesus. E Jesus só repreendendo, dizendo: deixe que venha as crianças, deixe que venha elas até mim. Mas se você vê uma transformação depois que o Espírito Santo desce neles,
Você vê que eles agora, aleluia, não tem mais esse problema com a multidão. Agora eles procuram a multidão. Aleluia. Mas até aqui então eles estavam sendo uma pedra de tropeço para essa mulher. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós, com a nossa santidade imensa que nós achamos que temos, irmãos, acabamos se achando melhor do que as outras pessoas. Não, eu sou crente. Essa mulher não era crente, era uma pagã. Aleluia. Mas só que a fé dela é maior do que de muitos crentes de hoje. Verdade. A do centurião não era crente e a fé dele era imensa, porque o Senhor diz que nem em Israel existiu aquela fé como a do homem. Deus seja louvado, aleluia. Às vezes ali fora tem gente que tem mais fé em Deus do que eu e você aqui dentro da igreja. É verdade. Aleluia. Não julgamos as pessoas porque elas não estão dentro de uma comunidade cristã. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Verdade. Porque essa mulher, irmãos, o desespero dela fez com que ela entendesse que não haveria outra solução senão a Deus. Ela Aleluia. reconheceu que somente Jesus era capaz de resolver o seu problema. Glória a Deus. E ela fez muitas coisas que hoje os crentes não fazem mais. Aleluia. Quando os discípulos pedem para Jesus despedir, aí Jesus faz uma coisa, algo, irmãos, que é como você tentar acender um fogo e alguém jogar um balde de água em cima. Você já percebeu? Pensa bem. Aí Jesus diz para ela, e Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, não fui enviado para te socorrer. Isso, irmãos, vai ao contrário de tudo que aquela mulher buscava naquele momento. Vai ao contrário daquilo que você busca. A esperança, aleluia, dessa mulher deveria ter acabado ali. Porque ela foi até Jesus para buscar uma bênção para a sua casa. Agora Jesus diz para ela: eu não vim para socorrer você não. Você já pensou, irmãos, o silêncio de Deus na nossa vida já é ruim. Aí você receber aqui uma palavra como essa. O que você faria? O que você faz quando você recebe uma palavra contrária à tua fé? O que você faz quando você recebe uma notícia ao contrário daquilo que tu esperava? Tu vai discutir com quem? Tu vai brigar com quem? Tu vai criticar a Deus? Tu vai criticar Jesus? Porque é isso que nós fazemos. Eu já fiz, você já fez, tenho certeza que tu já fez. Quando as coisas não deram certo, em algum momento da tua vida, você já perguntou para Deus: por que isso, Deus? Tu nem parou para pensar que Deus estava te provando, mas primeiro tu diz: para que isso? Né? Isso é um nó, é o jeitinho cristão de se fazer. Para que isso, Deus? Eu tenho feito tudo certinho. Até aqui eu tenho feito tudo certo. Eu tenho procurado a melhor forma de te adorar, de fazer a tua obra. Mas por que não dá certo? Aí quando Jesus não fica quieto na nossa vida, Ele dá uma palavra contrária. E às vezes é aí que nós caímos. Aí que a perseverança acaba. Aí que o desespero bate. Aí que a fé esfria. Aí que a esperança começa a morrer. Porque é muito fácil nós pegar a vida de Abraão e transformar elas em bênção. E dizer que, aleluia, Abraão, ele é abençoado, que você vai ser abençoado como Abraão. É muito fácil dizer. O difícil é você dizer para o irmão que antes de você ser abençoado, você precisa parar, ouvir a voz de Deus no seu coração, como Abraão fez,
E depois de ouvir, obedecer sem criticar. Obedecer, aleluia, sem fazer pergunta. Apenas baixar a cabeça e obedecer a Deus. Aleluia. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer que a tua vida vai tudo bem, porque Deus fez com Abraão. Dizer que você, aleluia, pode hoje estar no pó, aleluia, mas como José, Deus te levantará e te colocar como governador. É fácil eu pregar isso para você. O difícil é eu dizer para você que o processo que esses homens passaram para chegar até onde eles chegaram foi dolorido. Aleluia. Aleluia, Jesus. É muito difícil, irmãos. Por isso, aleluia, tem pessoas aí que estão caindo da fé, que estão indo embora das igrejas, que não acreditam mais na Bíblia, que não acreditam mais em Deus, porque venderam um Jesus aí, aleluias, como se fosse uma lâmpada mágica. Tu dá uma passadinha de mão na Bíblia, aparece um Jesusinho ali e tu faz 3 pedidos. E isso se realizará na tua vida. E não é assim, irmãos. Aleluia. Deus é amor. Deus, Ele é tudo de bom para nós, irmãos. Mas dentro da obediência da sua palavra. É verdade, meu Deus. Aleluia. Olha aqui, as famílias aí fora estão sendo destruídas. Estão sendo destruídas dentro das igrejas por mau ensinamento. Você vê que vem um Jesus aí, aleluia, que Ele te dá tudo, Ele faz tudo por você. E não é assim, irmãos. Jesus, Ele promete estar conosco, sim. Ele diz: estarei contigo todos os dias. É verdade, Ele está conosco. Mas mesmo assim a prova vem. Mesmo assim a prova vem. Porque prova, aleluia, o crente não é isento. Não. Se você caiu da igreja, saiu da igreja, aleluia, porque você não aguentava mais passar por luta, tenha por certo que Satanás venceu essa batalha. Porque Satanás, ele não se importa com quem não faz nada para Deus. Não pensa você, aleluia, que está fazendo a obra do Senhor, que está passando por dificuldade para fazer a obra do Senhor, e está passando por luta. Não pensa você, aleluia, que Satanás vai ficar quieto, não. Agora, aquele que não faz nada, Satanás não tem por que se preocupar com ele. Aleluia. E Satanás ele atinge. Daí ele vem na família, ele rouba o filho da igreja, ele rouba mais um aqui, ele vai derrubando um aqui, para ver se enfraquece. Aleluia. Aleluias. Por isso eu fico pensando, irmãos. A minha mãe, ela era uma mulher de muita fé. E hoje, você olha para os familiares meus, irmãos do céu, é só misericórdia. Tem gente ali que critica quem ainda está na igreja. Xinga, não gosta, porque deram o lado, abrir uma brecha para que Satanás tirasse a semente do coração. Simplesmente assim. Tudo aquilo que a mãe tentou construir, aleluia, ao longo do tempo que ela permaneceu na igreja, depois que ela se foi como, aleluia, passasse uma enxurrada e levasse tudo. Meu Deus. De 10 irmãos, que eram todos evangélicos, estamos em 3, e ainda às vezes criticado porque você não concorda com o estilo de vida, porque você não concorda, aleluia, com o jeito que eles fazem as coisas, aí você é criticado, aí você se acha melhor, você acha que é mais santo do que eu, e não é assim, irmãos. Por isso a família, irmãos, é algo que Deus colocou nas nossas mãos. Ela colocou nossos filhos. E o filho é assim. Até ele começar a andar com as próprias pernas, ele está
aleluia, sobre os meus cuidados, sobre os teus cuidados. Aí depois que ele cresce, como diz criança, aí ele quer voar por conta. Por isso devemos ensinar. Hoje ainda estava falando lá com meu irmão sobre isso. Sobre como ensinar os filhos. Aí, porque é muito difícil, irmão, você segurar. É muito difícil uma família inteira crescer na igreja e permanecer na igreja. É raro. Geralmente cai. Um ou outro vai cair. Aleluias. Mas agora o que não pode é a pessoa sair da igreja e o resto da família desanimar também. Porque Satanás, ele tem este propósito com ele, de abalar as famílias, né? Ele tem este propósito. Mas você vê que a perseverança em buscar a salvação para a família, para os filhos, para os familiares, é necessária que ela exista. Porque essa mulher agora, ela recebe essa palavra. Jesus, ele diz: eu vim para os povos de Israel, eu não vim para vocês. Mas nem por isso ela deixou de buscar. Nem por isso essa mulher deixou de buscar a sua bênção. Porque a Bíblia diz: então, chegando ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você é capaz de fazer isso? Adorar o Senhor depois de uma rejeição? Sabe que nós somos capazes de fazer isso, irmãos? É muito difícil. E não adianta nós dizer que, mas o crente faz. O crente não faz. Essa mulher poderia muito bem ali, pastor, ficar brigando com Jesus ali, dizendo: mas que tipo de Jesus é você? Que tipo de profeta é você? Não, ela simplesmente ela chega e se prostra aos pés de Jesus e diz: socorre-me, Senhor. É isso que falta nos crentes de hoje. É isso que falta em nós hoje. É o poder de decisão. Decidir em nosso coração. Porque essa mulher, ela colocou no seu coração: eu quero a minha vitória hoje. Eu quero a libertação para a minha vida hoje. E daqui eu não saio sem que esse homem fale comigo. Aleluia. Mas nós abandonamos o barco no primeiro não. Nós já desistimos de orar no primeiro não. Aleluia. Não é assim, irmãos. Eu já fiz isso, irmãos. Quando não dava certo a coisa, eu já queria abandonar, queria desistir das coisas. Mas não é assim que funciona. Aí nós pregamos um monte de vezes, pregamos tanta coisa, mas na hora que bate na nossa porta, aquilo que nós pregamos nós não vivemos mais. Porque é fácil nós pregar para os outros, porque o difícil é viver o que nós pregamos, né? Nós pregamos que Jesus é um Jesus que dá vitória, que Jesus é um Jesus que mesmo que tarde, não falha. Mas aí, porque tardou com nós, agora nós somos obrigados a criticar a Deus para quê? Jesus, ele tem plano na tua família. E não é porque ela está lá fora que Jesus não possa cumprir. Aleluia. Jesus, ele cumpre no momento certo. Ele traz, aleluia, os seus filhos no momento certo. Quando eu saí da igreja, aleluia, com 15 anos, irmãos, eu ia para a festa, ia para a bagunça, aleluia, eu não tinha plano nenhum de voltar. Eu não queria mais saber de igreja, eu virei a tomar, aleluia. Fui para uma cidade, para Telecoborba, no Paraná. Lá comecei até a usar maconhas, irmãos. Tudo aquilo, irmãos. Eu bebia, a minha esposa era católica. Ela ia no mercado, ela fazia compra durante a semana, eu ia com cerveja. Chegava no fim de semana, tinha cerveja na geladeira. Tudo isso.
aleluia, eu era totalmente, eu digo, não quero mais saber disso. Mas só que um dia, só que chegou um ponto, irmãos, que eu comprava a bebida, eu não conseguia mais tomar. Eu não conseguia mais tomar. Fui abandonando de repente por conta, assim, por não conseguir mais tomar. Eu não gostava mais, eu não queria mais aquilo. Eu parei de tomar, parei de fumar. E aí eu fui para uma igreja lá, aceitei Jesus novamente, levei minha esposa nos 2 cultos, ela aceitou Jesus. E dali para frente, irmãos, nós cambaleando para lá e para cá, com um pensamento lá no mundo e outro aqui, aleluia, chegamos aqui e graças a Deus, Deus fez uma transformação na nossa vida. Aleluia. Sem nunca a minha mãe e o meu pai dizer, volta para a igreja. Eles não diziam isso para mim. Mas só que eu não sei das orações dele lá no quarto. Aleluia. Talvez, porque Jesus não te respondeu hoje, mas a tua oração está sendo ouvida. Aleluia, Jesus. Está sendo ouvida. Eu creio, Senhor. Aleluia. E vai ser atendida. Só que no momento de Deus, não vamos atropelar o tempo de Deus. Vamos deixar que Deus trabalhe. Continua vindo na igreja. Ah, mas o meu esposo não quer saber de Deus. Continua vindo na igreja. Continua chegando na casa. Aleluia. E quando ele chegar, o alimento dele esteja prontinho na mesa. Aleluia. Com a tua atitude, às vezes sem palavra, tu ganha o teu esposo para Deus. Porque às vezes sem palavra, você ganha a tua esposa para Deus. Aleluia. Porque às vezes você vai falar, você já atropela tudo e você acaba estragando os planos de Deus. E a atitude, o nosso testemunho, ele consegue, a Bíblia diz que às vezes nem precisa palavra. Você ganha com o teu testemunho, com a tua atitude. Hoje ainda, eu lembrei o meu irmão, eu falei para ele, lembra de quando a tua esposa ficava na casa e tu voltava meia-noite, 1 hora da madrugada, 5 horas da manhã, e você chegava ali, ela em vez de dormir, estava sentada, esperando você com a janta quentinha? Não foi a perseverança dela na oração, de não desistir, porque ela ia uma vez por ano na igreja. Uma vez porque ele não levava. Mas ela nunca deixou, aleluia, de orar a Deus. Ela nunca deixou de buscar a salvação para ele, a libertação para ele, aleluia. E no tempo certo Deus ouviu a oração dela, aleluia, e salvou ele. Hoje, para a honra e glória do Senhor, os dois louvam, aleluia, ao Senhor. Os dois ministram na igreja, mas tudo por conta dela não ter pressa. Tudo por conta dela mesmo, achando que Deus não ouvia, ela continuou orando. Aleluia. Glória a Deus. Ela continuou adorando. Aleluia, Jesus. Mesmo dando tudo errado. Como essa mulher. Deu errado. A primeira vez deu errado. Mas ela dobra o joelho perante Deus. Diz, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Aleluia. E ele, porém, respondeu e disse, não é justo pegar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Quer resposta mais dura? Quer prova mais dura do que essa? Entende agora a tua aflição? Entende agora a tua luta? Entende agora, aleluia, esse problema tão grande que você acha que não vai ter fim? Entende o silêncio de Deus? Glória a Deus. Deus não te esqueceu. Aleluia. A prova não te mata. A luta ela não te mata. Deus te testa a tua fé. Aleluia. Não olhe para o problema. Continua com essa fé em Cristo. A tua família será salva no momento certo. O teu filho será salvo, teu esposo, a tua esposa. Ou por aquele alguém que tu ora tanto, que tu busca. Aleluia, no momento certo, Deus chegará com a vitória. Talvez um dia tu esteja aqui nessa igreja com todos os teus filhos, com toda a tua família, e você vai lembrar, aleluia, daquele momento difícil que tu passou sem ouvir a voz de Deus. Aí tu vai dizer, valeu a pena eu
perseverar na oração. Como é que persevera? É não desistir. Como é que tem fé e perseverança? Não desistir. Aleluia, continuar orando, continuar buscando. Ah, mas eu não aguento mais orar. Consegue sim. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ele está ouvindo a tua oração. Não é porque ele não te respondeu ainda, mas ele está ouvindo. Não é porque tudo parece estar desmoronando ao seu redor que no final Deus vai dar errado. Não. Se Deus, aleluia, ele tem um propósito na tua vida, jamais Satanás consegue destruir. Se você continuar buscando a Deus, continua com essa fé, continua, aleluia, com essa esperança no seu coração. Não deixe que a esperança morra. Não deixa, aleluia, que Satanás venha arrancar do seu coração a tua fé que tu tem em Cristo Jesus. Porque Ele é a única solução para os nossos problemas. Aonde o homem não consegue chegar, Deus chega. O que o homem não consegue fazer, Deus faz. Às vezes aquilo que você tanto buscou, a tua esperança que você tanto tinha em alguém, aleluia, não deu certo. Eu te apresento Jesus nessa noite. Clama por Ele nessa noite. Aleluia, que tenho certeza que Ele vai te ouvir. Talvez nesse momento a única solução que eu tenho para ti nessa noite. A única coisa que eu posso te dizer, que em Cristo Jesus a tua esperança, aleluia, ela vai renascer no tempo certo. Glória a Deus, aleluia. Quando aquele carcereiro, lá em Atos dos Apóstolos 16, ele olha para o cárcere, todo aberto, e aí a esperança dele se acaba naquele momento. Você vê que ele olha e pega a sua espada, o cárcere está tudo aberto. Quando Paulo e Silas estão presos, eles oram a Deus, louvam a Deus, e o Senhor abre aquelas cadeias. Você olha, aquele homem pega a espada e vai tentar contra a sua própria vida. Aí Paulo lá no escuro grita: não faça nada, não te faça mal nenhum. Ele pega uma luz. A Bíblia diz que ele pede, aleluia, uma luz, e ele pula lá dentro, tremendo, aleluia, dentro do presídio, e aleluia, e vê todos os presos, porque Paulo diz: ninguém saiu daqui, não se faça mal algum. E aí ele vai até Paulo e diz: varões, o que eu faço para me salvar? Olha a pergunta desse homem. Ele vê o poder que Deus tem de abrir cadeias, irmãos. Estavam todos acorrentados, cadeia fechada, mas Satanás, ele perde quando tem oração, quando tem clamor, quando você adora o Senhor. Verdade. A cadeia se abre, aquele homem pula e diz: o que eu faço para me salvar? A resposta de Paulo é a mesma que eu tenho para você nessa noite: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É só o que eu tenho. Glória a Deus. Eu não posso dizer que eu posso te ajudar, não, eu não posso. Tem situação que pastor não ajuda, médico não ajuda, dinheiro não ajuda. Tem situação na nossa vida que somente Jesus pode mudar. Não deixe o desespero bater na tua porta. Não deixe o desespero tirar você do foco. Aleluia. Não deixe o desespero fazer você mudar o curso da tua vida. Deus, Ele tem um propósito comigo, Ele tem um propósito com você. Ele tem um propósito com a tua família. E Ele vai, aleluia, chegar até eles no momento certo. Ele vai trazer. Amém? Aleluia. Continua perseverando. Tenha fé. Não abandone a fé. Quando tudo parecer perdido, irmãos, lembre dessa mulher, que mesmo Jesus dizendo para ela que o pão era dos filhos de Israel e não para cachorrinhos, ela ainda continua adorando. Aleluia.
ela ainda continuou firme no seu propósito, porque ela tinha firmado no coração aquele propósito. Aí ela diz para Jesus: Jesus, é verdade isso, homem, é muito verdade isso, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se fosse eu, irmãos, eu tinha abandonado lá quando os discípulos já tinham mandado Jesus mandar embora. Se fosse eu, irmãos, eu já tinha deixado quando Jesus disse que ele veio somente para Israel. Ele disse: então vai cuidar do teu povo. Mas essa mulher não desistiu. Essa perseverança faz com que Jesus olhe para ela e diz: a tua fé é verdadeira, mulher. A tua fé merece ser honrada, mulher. Vai para a tua casa, mulher, e seja isso feito como tu queres. Seja isso feito como tu queres. Não é com grito. Não adianta você gritar para Deus. Não adianta você sair para a rua tipo louco gritando, aleluia, você tendo fé. É lá no teu quarto, silenciosamente, mas é tendo fé. Não adianta vir aqui na igreja e pular e derrubar todas essas cadeiras se você não tiver fé. Porque Jesus, ele não precisa de grito, ele precisa de que tenhamos fé. Porque a bênção, a salvação, a Bíblia diz que é crer no Filho de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Glória a Que Deus. os irmãos possam ficar com essa palavra. Aleluia. Guarde no seu coração, irmãos. E guarde essa fé também. Por mais pequena que ela seja, a Bíblia diz que ela for igual um grãozinho de mostarda. Você sabe que o grão de mostarda acontece, irmãos? Se você jogar qualquer semente ali, talvez ela apodreça. Mas joga um grão de mostarda ali, irmãos. Ele é tão resistente, ele é pequenininho, mas ele tem uma resistência imensa, que ele é capaz de brotar em cima desse piso. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas o grão de mostarda é isso. Não, mas o grão de mostarda talvez seja para a resistência que ela tem. Que mesmo em terra seca, ela produz o seu fruto. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Deus